Sabe aquela ideia de que aprender ciência é só sobre decorar a tabela periódica? Então, esquece. Na verdade, é sobre adquirir um verdadeiro superpoder: a capacidade de questionar, de analisar e, principalmente, de entender o mundo ao nosso redor. Hoje, a gente vai desvendar como a educação científica molda não só o futuro de quem está na escola, mas o de toda a sociedade. E para a gente entender isso bem, nossa jornada vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos dar uma olhada no passado para ver como a ciência virou um pilar da nossa cultura. Depois, a gente mergulha de cabeça na batalha moderna entre o conhecimento científico e a pseudociência. A partir daí, vamos explorar o que significa ser um cidadão científico, quem é que define o que se ensina nas escolas e, finalmente, como tudo isso vira prática lá na sala de aula. Vamos nessa? Bom, para começar, é fundamental a gente sacar que a ciência de hoje não apareceu do nada. Ela é, na verdade, o resultado de séculos de debates, de grandes ideias filosóficas que, pode acreditar, ainda influenciam o jeito que um professor de biologia ou de física dá a sua aula hoje. A nossa forma de ver a ciência foi sendo construída com o tempo. A gente começou lá atrás com o pensamento cartesiano, que ensinou a gente a desmontar problemas gigantes em pedacinhos menores, sabe? Quase como um mecânico faz com um motor. Hoje, a gente já está numa outra fase, a do pensamento sistêmico, entendendo que está tudo conectado, como num grande ecossistema. E essa evolução toda não é só papo de acadêmico não, hein? Ela define se na escola o foco vai ser decorar a fórmula ou entender como a poluição de um rio afeta uma comunidade inteira. É exatamente por isso que a ciência vai muito além dos muros da escola. Ela é um patrimônio cultural. Está no nosso smartphone, nos remédios que curam a gente, no jeito como a gente se comunica. É um legado vivo, que todos nós herdamos e usamos a cada segundo do nosso dia. Entender a ciência como essa herança cultural é crucial, ainda mais hoje em dia. A gente vive numa era em que tem informação por todo lado, mas a verdade é muito disputada. Vamos agora mergulhar bem no centro dessa batalha, a luta diária entre o pensamento científico e a pseudociência. Olha essa pergunta. Parece simples, né? Mas ela resume um dilema que a gente encara todo dia. De um lado, tem as crenças baseadas em tradição, em intuição. Do outro, tem o conhecimento que foi construído com base em evidências, em testes rigorosos. A educação científica é o que nos dá a bússola para navegar nesse mar de informações e saber distinguir o que é só plausível daquilo que é comprovado. E os riscos de não saber fazer essa distinção são gigantescos. Uma sociedade que não tem preparo científico fica muito mais vulnerável a boatos, a notícias falsas. Isso leva a decisões ruins sobre a própria saúde e abre espaço para a gente basear políticas públicas em achismo e não em dados. E o mais perigoso de tudo, o debate público fica pobre, vira uma guerra de narrativas em vez de uma busca por soluções reais. Então, com todos esses desafios na mesa, qual deveria ser o verdadeiro objetivo da educação científica hoje em dia? A resposta pode surpreender muita gente, porque ela vai muito, mas muito além de formar os cientistas do futuro. E aqui está o pulo do gato, sabe? A meta não é transformar todo mundo em cientista de laboratório, de jeito nenhum. O grande objetivo é capacitar todas as pessoas para que pensem de forma científica, para que sejam cidadãos científicos capazes de tomar decisões mais bem informadas no seu dia a dia. Vamos pegar um exemplo bem prático: comprar um carro. O pensamento científico ajuda a gente a ir além do design ou da cor. A gente começa a coletar dados: consumo de combustível, impacto ambiental, custo-benefício. E aí, a gente conecta a nossa decisão, que é pessoal, a um problema coletivo, como o efeito estufa. Isso é a tal da alfabetização científica em ação, na vida real. E aqui a gente chega num ponto, nossa, esse ponto é fundamental. Ele resume o perigo de uma educação que é só técnica. Se o objetivo for apenas adestrar as pessoas para o mercado de trabalho, a gente acaba ignorando o que é essencial: formar cidadãos críticos, cidadãos éticos, porque no fim das contas, a ciência não é neutra, ela tem um papel central na construção de uma democracia mais forte e saudável. Ok, mas se o objetivo é formar esse tal cidadão científico, quem é que decide o que ele ou ela tem que aprender? Vamos agora ampliar o nosso foco para a gente tentar entender as forças globais, muitas vezes invisíveis, que escrevem as regras do jogo nos currículos das escolas. Pois é, existem jogadores bem grandes nesse tabuleiro. Organizações como a OCDE, por exemplo, e sua famosa avaliação, o PISA, têm um papel gigantesco nisso. Elas criam padrões de desempenho internacionais que acabam, na prática, influenciando o que é ensinado e como é ensinado em países do mundo inteiro. E claro, isso levanta uma questão super importante e bem polêmica até. Será que um padrão global, um modelo tamanho único, funciona de verdade para realidades locais tão diferentes?
como é que se pode comparar sistemas de educação que lidam com desafios tão distintos de desigualdade, de investimento? Essa é uma tensão que está bem no coração do debate sobre educação global hoje. Para a gente entender o que essas avaliações medem, dá para pensar em competências que se dividem em 3 pilares. O primeiro é o conhecimento, que são os fatos, o conteúdo. O segundo são as aptidões, que é o saber pensar de forma crítica, é o aprender a aprender. E o terceiro pilar são os valores, que é a base ética e democrática para usar todo esse conhecimento. Certo. Então a gente saiu das grandes discussões filosóficas, passou pelas políticas globais e agora a gente finalmente aterrissa onde tudo acontece de verdade, a sala de aula. Como é que essa visão toda de competências, de valores e conhecimento se transforma em algo concreto no dia a dia? Uma educação científica que funciona de verdade busca construir um conjunto de habilidades de pensamento que são fundamentais. É como se fosse uma escadinha, sabe? Começa com o básico, como identificar e classificar, e vai subindo para habilidades mais complexas, como deduzir e, o mais importante de tudo, argumentar. E olha, argumentar aqui não é só dar um pitaco, não é dar uma opinião qualquer. É a habilidade de construir um raciocínio com base em fatos, em dados que são confiáveis. Numa era de tanta desinformação, essa é talvez uma das competências mais importantes que a gente pode desenvolver. O objetivo final de todo esse processo tem até um nome: enculturação científica. E o que isso quer dizer? Significa fazer com que o pensamento científico se torne parte da cultura de quem aprende, que vira uma lente natural, que a pessoa usa para enxergar e interagir com o mundo à sua volta. E tudo isso nos deixa, no fim das contas, com uma reflexão, que talvez seja a mais importante de todas. Qual é o verdadeiro propósito da educação? A gente está aqui para encher a cabeça das pessoas com respostas prontas ou para equipá-las com as ferramentas para que elas possam construir suas próprias respostas com base em evidências e pensamento crítico? A forma como a gente responde a essa pergunta define o tipo de futuro que estamos construindo.